uma empresa que se dedica desde projetos de arquitetura, de engenharia e também de construção. De casas ecológicas, de modo que nós estamos fundamentalmente especializados em bioconstrução. As organic houses, nós vamos falar um pouco sobre a nossa experiência na construção ecológica, construção sustentável. Um dos projetos que estamos agora neste momento a fazer é em Sintra e é chamado Organic Houses, que é um conceito de construção, sobretudo com materiais naturais. O nosso sistema construtivo baseia-se sobretudo em estruturas de madeira do tipo pombalino, o chamado timber frame, ou em cross-laminated timber, o CLT. Estas estruturas de timber frame são sobretudo conhecidas pela sua robustez e durabilidade, e há milhares de exemplos de edifícios na Europa, muitos com mais até de 500 anos, que estão em perfeitas condições de habitabilidade. Eles existem na Europa a partir, sobretudo, do século XII, século XIII, de modo que chamavam-se as colombages, de modo os edifícios colombages, e foram introduzidos, sobretudo, em zonas sísmicas, no norte da Europa, na Suíça, no norte de França, na Alemanha, etc. Eram constituídos por uma estrutura de madeira, que depois, no interior, entre a estrutura de madeira, eram enchidos com pedra, com cal, com palha, etc. E, finalmente, no exterior, rebocados. É mesmo em Portugal temos vários exemplos desta construção tradicional, de modo como a maior parte dos edifícios da Baixa Pombalina, que foram construídos após o terremoto de 1755, e em Guimarães ainda antes disso. É interessante estes edifícios da Baixa Pombalina, com aquilo que se chama a Cruz de Santo André, constituem um sistema de construção pré-fabricado, de estruturas pré-fabricadas. Porquê? Porque na altura era necessário reconstruir Lisboa após o terremoto, e o Marquês de Pombal incumbiu a 3 engenheiros militares para elaborarem os guidelines da reconstrução de Lisboa. Esses engenheiros foram buscar estas tais estruturas em madeira, de modo que eram estruturas, enfim, que já tinham dado provas da sua durabilidade e, sobretudo, robustez em face a problemas sísmicos e outros. E, na altura, o que não havia era tempo para ter os grandes mestres carpinteiros, em que cada um fizesse a sua versão de estrutura. Então era necessário uma estrutura que fosse, qualquer trolha, fosse capaz de montar facilmente aquilo. E foi assim que surgiu esta fórmula da gaiola pombalina, ou da Cruz de Santo André, em que as peças eram pré-cortadas e depois só eram aparadas em obra, mas tinham, enfim, qualquer pessoa praticamente conseguia fazer isso. Em Portugal temos esses exemplos, hoje em dia temos um Eurocódigo 5, de matriz europeia, que tem normas muito precisas, não têm a ver com o sistema de construção em madeira que há nos Estados Unidos. É muito mais robusto, com influência francesa, influência alemã, influência inglesa. Nas construções da Greenheritage, a estrutura representa uma percentagem do edifício, e depois nós introduzimos muitos outros materiais, como o betão armado para fundações e lajes, temos o gesso, revestimentos em zinco, a chapa ondulada, a cortiça, a cerâmica, o microcimento, a cal, etc. O cross-laminated timber é diferente. O cross-laminated timber foi uma ideia surgida na Áustria, em que permitiu um grande aproveitamento da madeira. De modo que são tábuas de madeira, que têm 1,5 m, 2 metros, 2 centímetros de espessura, por exemplo, e que depois são colados de forma entrecruzada. Isto confere-lhes uma resistência fabulosa. Existem, com isso eles fazem aglomerados, ou laminados, não é aglomerados, são laminados, que podem ir até 44 centímetros de espessura, 3 metros de largura e 24 metros de comprimento. Podem imaginar
o que é que isso representa? Tem uma extraordinária resistência física, estrutural, e os valores de proteção ao fogo podem ir até aos 90 minutos também. Em questões da construção em madeira, em Portugal há uma certa ignorância relativamente a isto, porque quando se fala de estruturas em madeira, muitas vezes pensam-se em cabanas de madeira. Ora, não tem nada a ver com isso. A cúpula do pavilhão Atlântico no Parque das Nações foi realizada em estrutura de madeira laminada. Há um novo colégio inglês em Campo de Torico, também em CLT. No Porto, neste momento, está-se a discutir a construção de um edifício com 8 pisos também em CLT. Existem inúmeros projetos em Portugal realizados com estruturas e obviamente, há segurança e durabilidade absolutamente asseguradas. O projeto que nós estamos a fazer em Galamares integra um sistema misto de estrutura em CLT e é um dos milhares de exemplos de edifícios construídos por toda a Europa. A durabilidade destes edifícios com estrutura de madeira é o que já vimos antes, ou seja, edifícios que vão 300, 400, 500, 600 anos, é comprovadamente muito superior aos edifícios de construção armada. Aqui podem ver as casas colombais, de modo que qualquer uma destas casas tem mais de 400 anos. Se repararem, cada uma delas é feita por mestres diferentes. Tem a ver com aquilo que eu há pouco vos comentava, em que, enfim, quando houve a reconstrução de Lisboa, não havia tempo para poderem ir, enfim, a este tipo de pormenores em que cada mestre tinha o seu traço muito especial. Era necessário uniformizar. Aqui à direita em cima tem uma vista em corte da estrutura do pavilhão Atlântico, ou com a estrutura em madeira laminada. Embaixo à esquerda tem os edifícios pombalinos, todos eles com a estrutura de madeira, e à direita tem um edifício que está atualmente em construção na Noruega. Este edifício tem 18 andares, são 85 metros de altura, e no interior terão um hotel, apartamentos, escritórios, etc. Uma das questões essenciais do facto de nós usarmos essas estruturas em madeira, e não só, enfim, usamos outros materiais, tem a ver também com a facilidade e a previsibilidade e eficácia da sua própria construção. E aí entra a questão do BIM. O Building Information Modeling, este projeto é um projeto que iniciamos agora, é uma maquete, iniciamos agora a sua construção também em Sintra, neste caso na Praia Grande, e a estrutura toda é em madeira. Aqui podem ver um pouco como nós funcionamos. Na imagem em baixo tem uma explosão de todos os layers deste tipo de construção. É uma construção seca que nos permite olhar para uma construção de forma muito milimétrica antes de construir. O que eu digo sempre à nossa equipa, tanto de arquitetura como de engenharia, é que quem constrói são os projetistas. Depois os construtores têm que montar. Esta é a regra fundamental que eu creio que nós vamos todos ter que enfrentar mais tarde ou mais cedo. Permitam-me fazer um pequeno reparo, mas eu acho que um automóvel é muitíssimo mais complexo do que uma casa. É composto de milhares de peças que são feitas em dezenas ou centenas de fábricas, por vezes a milhares de quilómetros de distância umas das outras, e, no entanto, o automóvel, no final, é montado em pouco mais de 25, 30, 35 minutos. Uma casa pode, enfim, não direi que vai ser montada em 35 ou 40 minutos, mas poderá ser montada em poucas semanas. Nós temos, enfim, exemplos de projetos nossos que foram montados em 3, 4, 5 semanas. E tem a ver fundamentalmente com a organização, a eficácia, a organização e a escolha de materiais e, sobretudo, a utilização do BIM. O BIM permite-nos uma colaboração e comunicação melhorada, uma quantificação e estimativas com base no 3D, uma sequência de construção e uma visualização da sua pré-construção, uma maior coordenação e compatibilização das especialidades, uma redução dos custos
e uma pré-fabricação com maior produtividade. Aqui temos alguns exemplos. Este é um outro edifício que estamos a terminar em Sintra, aqui em Galamares. É uma estrutura em CLT. Esta estrutura tem cerca de 170 metros quadrados. Levou 7 dias a montar a estrutura em CLT. Isto com atraso de 3 dias, porque aqui, enfim, casa de Ferreiros Pé de Pau, isto é uma casa que estamos a fazer como uma casa modelo, e tudo o que havia de mal para acontecer, aconteceu. De modo que, em vez de fazermos a estrutura, montarmos a estrutura em 3 ou 4 dias, levámos 7 dias. Apanhámos tempestades, enfim, olha, apanhámos tudo. Aqui, neste caso, a construção é seca, de modo que privilegiamos uma construção mais seca possível, e de modo que tem as paredes todas em CLT, no exterior aqui colocamos Kerlite, de modo que são placas de 3 metros por 1 metro. No interior colocamos leca, por cima cortiça, piso radiante e então sim aí colocamos uma betonilha de cal hidráulica natural. E pronto, creio que consegui dar uma perspectiva geral do que estamos a fazer. Muito obrigado.